Bom dia, meus amores, tudo bem? Como vão? Como vocês estão? A Pro espera que estejam bem, aqui a Pro tá tudo bem. Estamos se encaminhando pro final de semana quase, hein? E hoje a nossa aula é de geografia, né? Em geografia nós começamos a ver a semana passada sobre aprendendo o valor das coisas. Lembra sobre a conta de água, calcular, a água ela é calculada em metros cúbicos, né? Então, hoje nós vamos dar sequência, aí tem aqui no capítulo 2, muita gente, muita desigualdade. Durante a partida de futebol, Massaru e Otávio observaram que um lado do estádio continuou muito vazio, ou seja, com poucos lugares ocupados. Akira explicou aos meninos que aqueles espaços eram os lugares mais caros e por isso a maioria dos torcedores não se sentava lá. Isso quer dizer que nem todas as pessoas têm dinheiro para comprar esses lugares? Geralmente é isso sim. O poder de compra das pessoas é diferente. Otávio ficou pensando no que Akira disse. E também lembrou-se do que aprendeu na escola sobre a desigualdade social e econômica existente na sociedade. E você? O que conhece sobre esse assunto? Relate situações que servem como exemplos de desigualdade social ou econômica da população observadas por você, seja por meio da televisão, da internet, dos jornais. O juiz apitou o final do jogo. Depois de saírem do estádio, Akira, Massaru e Otávio, no trajeto para casa, depararam-se com cenas muito diferentes uma da outra. Observe cada conjunto de imagens. Olha aqui duas imagens. Família preparando-se para viajar e morador de rua. O que vocês observam de diferente nessas duas imagens? O que essas duas imagens retratam? Olha, ainda na página 41, olha lá. Crianças saindo da escola, sorridentes, felizes, né? Outra criança, venda de flores na rua. Aí aqui, obra para a rede de esgoto. Moradia sem acesso à rede de esgoto. O que vocês observam nessas imagens? Que diferenças vocês notam aí? Né? O que essas imagens estão retratando? Nós vamos estar conversando no Google Meet, né? Mas vocês já devem ter se deparado com essas imagens na rua, né? Já devem ter visto moradores de rua, crianças vendendo no farol, né? Já viram com certeza notícias de lugares que não tem acesso à rede de esgoto, que fica aqueles córregos com o esgoto a céu aberto, né? Então nós vamos estar conversando sobre esse tema, porque aqui fala muita gente, muita desigualdade. Por que será que tem essa desigualdade? Porque uns têm muito, uns têm o suficiente para viver, outros não têm nada. Por que será que isso acontece? 2. As imagens retratam alguns dos problemas mais graves relacionados à desigualdade social e econômica no Brasil. Observando-as, você consegue identificar quais são essas desigualdades? Então, olhando essas imagens, dá para identificar essas desigualdades? 3. Na cidade ou no estado que você mora, é possível observar desigualdades como essas? E quais outras você poderia citar? Então, aí no bairro onde você mora, na cidade que você mora, quais desigualdades que você poderia citar? São como essas? São diferentes? Né? Aí a resposta pessoal. Ao observar a reação dos garotos a tantas diferenças, Akira explicou que a desigualdade social e econômica existe no Brasil e no mundo todo. Embora a população humana tenha crescido muito, principalmente nas grandes cidades, apenas uma pequena parcela da sociedade
detém as riquezas e o poder econômico e de consumo. A maioria vive em condições sociais e econômicas inferiores, né? Essas desigualdades sociais, elas vêm do desemprego, da falta de moradia, né? A salários baixos, o custo de vida alto, né? Muitas famílias, infelizmente, quando o desemprego bate a porta, elas não têm condições de pagar mais o aluguel onde vivem. E o que acontece? Eles são despejados. Aí vai para onde? Vai para a rua, a família, pai, a mãe, a criança, né? É muito triste, né? A gente tem um retrato disso na cidade de São Paulo. É fácil, vai para o centro, no centro da cidade, nos bairros, né? E passa pelos viadutos. Nós encontramos várias casas, né? Várias moradias, barracos embaixo de viadutos, né? E assim, é normal a gente encontrar criança vendendo na rua ou pedindo, né? O que vocês pensam sobre essa desigualdade? Porque isso é justo? Não é direito de todo ser humano, né? A dignidade, a ter uma moradia, a ter alimentação, né? Por que tem que existir isso, né? Nós somos todos iguais, independente da raça, da cor da pele, independente da cor do cabelo, dos olhos. O cabelo é liso, o cabelo é enrolado, o cabelo é crespo. Mas ele é magro, ele é gordo. Não, nós temos todos os direitos iguais. Todos deveríamos ter esse direito, né? A moradia, a alimentação. Mas nós vimos aqui que isso não é só uma situação do Brasil, é uma situação do mundo. É uma situação do mundo. São muitas as desigualdades econômicas, né? E gera todas essas situações desastrosas. Otávio, página 42. Otávio ficou surpreso ao saber que a pior desigualdade existente no Brasil é a má distribuição de rendas. Ou seja, há uma diferença muito grande entre os valores que as famílias brasileiras recebem mensalmente, como você pode observar abaixo no gráfico em forma de pirâmide. Essa diferença leva à classificação das pessoas ricas e pobres. De acordo com a renda, calculada pela quantidade de salários mínimos recebidos, as famílias são distribuídas em diferentes classes sociais. Veja, antes vamos ver aqui no glossário. Renda. O que é uma renda? Dinheiro que uma pessoa recebe como pagamento por trabalho ou serviços prestados. Rendimento. É o que a Pro recebe por ser professor, é o que o pai e a mãe de vocês recebem no serviço de vocês, né? Olha a pirâmide das classes sociais. As famílias podem mudar de classe social, basta que sua renda aumente ou diminua. Então, a classe A são famílias que recebem acima de 15 salários mínimos, né? Acima de 15 salários mínimos, em torno de 15 mil reais. A classe B, pessoas que recebem de 5 a 15, tá? Entre 5 salários e 15 salários, né? A classe C, são as famílias que recebem de 3 a 5 salários mínimos mensal. E a classe D e E, até 3 salários mínimos, que é uma renda baixa. Difícil de sustentar uma família. Só que assim, a maioria da população está na classe D e E. Ganham um pai de família, a mãe de família trabalhando junto, o máximo de 3 salários mínimos. O que é muito baixo.
né? A pessoa vive com dificuldade. Se ela paga aluguel, vive com mais dificuldade ainda. Se ela tem uma casa própria, dá para contornar um pouco, mas a classe, olha aqui, em total de famílias, a classe A3, a classe B 14, a classe C 27, DI 56. Isso é um dado do IBGE. Então aqui, olha, a minoria, lá no alto da pirâmide, a minoria, tá acima de 15 salários mínimos, acima de 15 mil reais por mês, por aí, né? Tem pessoas que ganham muito bem, mas é a minoria, olha aqui. Agora, a classe B são 14% das famílias, que está entre 5 e 15, tem uma vida um tanto razoável. A classe C, 27% das famílias, né? Que aqui dá um total de 100 famílias nos dados. Então, tá vivendo ali suado. E 56 das famílias vivem em dificuldade, porque até 3 salários mínimos é difícil sustentar uma família, né? Então, essas são as desigualdades. 4. Pesquise com os colegas e o professor o valor do salário mínimo atualmente. Depois troquem ideia sobre como vivem as famílias que recebem apenas um salário mínimo. Apenas um salário mínimo. Ok? Então, nós vamos ver quanto que está o salário mínimo hoje. 5. Observando a pirâmide, responda: a maior parte das famílias brasileiras pertencem a qual ou quais classes sociais? 6. De acordo com a sua resposta anterior, podemos dizer que a maioria dos brasileiros possui uma renda que possibilita ter uma boa condição de vida? Por quê? 7. Troque ideia com seus colegas sobre em que as famílias geralmente utilizam a renda recebida. A renda é usada para quê? O salário, né? Se a renda é pequena, muitas famílias não devem ter uma moradia digna. Uma das principais necessidades de toda família. Isso mesmo, Otávio. E esse problema existe no Brasil inteiro. A Kira aproveitou para explicar aos meninos que a falta de moradia adequada é um grande problema a ser resolvido em nosso país quando se fala em desigualdade social e econômica. Veja o mapa a seguir que retrata essa situação. Então, vamos aqui para a legenda. Ó, moradias inadequadas por estado brasileiro. Amazonas, Roraima, Pará. Olha aqui, mais de 20 a cada 100 moradias. Então, lá em cima, lá no Nordeste, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. Lá no Nordeste, olha aqui, essa região mais escura. Mais de 20 a cada 100 moradias são inadequadas. Então, você tem 100 moradias, mais de 20 é inadequadas. Agora aqui, no Acre, Tocantins, de 15 a 20 a cada 100 moradias. Agora aqui nesse mais clarinho, Roraima, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Distrito Federal, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, São Paulo, de 10 a 15 a cada 100 moradias são inadequadas. E o mais clarinho, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de 10 a cada 100 moradias. Então, lá em cima, numa parte aqui da região norte, é o que mais tem moradias inadequadas. É o que mais tem moradias inadequadas, né?
a gente vê direto, né? Rio de Janeiro, a gente vê nos noticiários os morros, uma casa em cima da outra. A gente viu esses tempos atrás aí na Baixada Santista, também num morro onde tinham casas, em que a chuva teve derrubou um monte de casas. Em São Paulo também tem morros, né? Essas casas construídas inadequadas, sem observar as regras de segurança, né? As comunidades aqui na Vila Prudente, né? Então, nós vemos esse tipo de moradia, assim, é fácil encontrar. 8. Quais são os estados brasileiros com mais problemas relacionados à moradia? Então, vocês vão ver aí os com maior problema, né, relacionado à moradia e vão escrever aí. 9. Localize no mapa a unidade federativa na qual você mora. Considerando que a moradia inadequada é um problema social grave, como você avalia essa situação no espaço brasileiro onde você vive? Então, localiza lá no mapa a unidade federativa que a gente mora, né? Considerando a moradia inadequada, que é um problema social grave. Como você avalia essa situação no estado brasileiro onde você vive? Resposta pessoal. Página 44. Embora boa parte da população brasileira tenha moradia, as condições de vida onde essas pessoas moram podem não ser adequadas, principalmente no que diz respeito ao saneamento básico, que envolve o abastecimento de água, a coleta e o tratamento do esgoto e a coleta de lixo. O saneamento básico inadequado é uma das piores consequências da pobreza que grande parte da população brasileira enfrenta. Observe o mapa que mostra a coleta e o tratamento de esgoto no Brasil. Olha aqui o que ele está falando. Ter um saneamento básico adequado é um dos indicativos de qualidade de vida e saúde da população. Olha aqui também no mapa, olha, coleta e tratamento de esgoto. Moradias com coleta e tratamento de esgoto. Aqui nessa parte mais escura, olha aqui, Minas Gerais e São Paulo. Mais de 70 moradias a cada 100. Então, de 100 moradias, mais de 70 com coleta e tratamento de esgoto. A região um pouco mais clarinha, Paraná, Goiânia, Distrito Federal, Bahia, entre 40 e 70 moradias a cada 100. A outra mais clarinha, que tem bastante, né? Aqui o da Pro como é preto e branco, é ruim as cores tá diferente. A Pro não consegue ver muito bem as cores, ó, entre 20 a 40 moradias a cada 100. Aquele outro mais clarinho de 10 e 20 moradias a cada 100. E um bem clarinho, menos de 10 moradias a cada 100. Também é um dado do IBGE de 2013. 10. Quais são os estados brasileiros que têm menos problema de coleta e tratamento de esgoto? Olha, no mapa onde você está colorido é fácil saber. 11. Com relação à unidade federativa em que você mora, como está o serviço de coleta e tratamento de esgoto? Copie da legenda a informação correspondente. Então, aqui é uma resposta pessoal, tá? Com relação à unidade federativa que você mora, como está o serviço de coleta e tratamento de esgoto? Copie da legenda a informação correspondente. Então, é para copiar igual está a legenda. Aí, por falar nisso, viva a diversidade cultural brasileira. Como lanche, Otávio e Massaru pediram esfirras e milkshake de chocolate. Você sabe qual é a origem desses alimentos? Isto é, de que cultura vieram? Da onde veio a esfirra e o milkshake, hein? Bora lá pesquisar. Veja só a afirmação de Otávio. Nossa, a cultura brasileira é como uma colcha de retalhos. Encontramos nela fragmentos de diversas culturas. Você acha que ele tem razão? Por quê? Como que vocês acham que é a cultura do Brasil?
Você acha que ele tem razão? Ele está dizendo que é como uma colcha de retalhos, ou seja, de diversos lugares, né? O que vocês acham sobre isso? O Brasil, ele tem muita influência de cultura de outros países? Tem pouca? Como que é? Resposta pessoal. 3. Quais são as culturas que fazem parte dessa colcha de retalho? Lembra que nós vimos, né? Da onde vem de onde vem as especiarias, né? Que vem dos países, nós vimos lá. Então, quais as culturas que fazem parte dessa colcha de retalho? Então, vocês vão estar respondendo aqui. Só folhear um pouquinho aqui, quando nós vimos sobre a diversidade cultural, né? Aí, um pouquinho aqui mais para trás. Nós vimos em história, né? Em história, nós estamos vendo, né? Aqui, ó, quer ver? Deixa produtos vindos da África, Índia, né? Então, dá para vocês estarem respondendo. 4. Cite algumas das contribuições de outros povos para a formação da nossa cultura. Troca ideia com os colegas e o professor. Quais contribuições de outros povos formou a nossa cultura? Que veio da cultura do outro? Que tipo de, né, de contribuição? Nós vamos estar conversando isso no Google Meet, tá? Mas façam, ponham o que vocês pensam, pesquisem, se informem e a gente discute no Google Meet. Otávio e Massaru não podiam imaginar quanta coisa aprenderiam por causa de uma partida de futebol. Sabe qual foi a última coisa que descobriram? Que esse esporte foi trazido para o Brasil em 1894 por um imigrante inglês chamado Charles Miller. Viu só como a cultura brasileira tem grande influência de outras culturas? Aí nós vamos partir para o exercitando e já acabamos geografia. Só 2 páginas de exercitando. 1. Akira e Massaru descobriram que os indivíduos e os grupos sociais são diferentes entre si e possuem condições sociais e econômicas diferentes. Faça uma ilustração que expresse seu entendimento a respeito do termo desigualdade social. Depois escreva um pequeno texto descrevendo-a, tá? Então, essa daqui vocês vão fazer no caderno, né? Olha aqui, Akira e Massaru descobriram que os grupos, que os indivíduos e os grupos sociais possuem diferença entre si, social e econômica, né? Então, vocês vão fazer uma ilustração que expresse seu entendimento a respeito do termo de desigualdade social. Uma ilustração, façam um desenho que expresse a desigualdade social e escreva um pequeno texto sobre. 2. Massaru e seu amigo João pertencem a classes sociais diferentes. Massaru estuda em escola particular, mora em uma casa própria, sua família tem 2 carros e viaja todo ano nas férias. Já João, seu vizinho, estuda em escola pública, a família dele paga aluguel, não tem carro e não viaja todo ano. Sabendo disso, responda. A. Qual dos meninos pertence a uma classe social com maior renda? B. Para você, a classe social de Massaru é B ou E? Por quê? Só dá uma olhadinha na pirâmide. 3. Leia o 6º artigo da Constituição de 1988. Olha o que diz na Constituição. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Isso é lei, tá? Está na Constituição. Observando a imagem ao lado, responda: qual direito social está sendo desrespeitado? Cite uma ação que, na sua opinião, o governo deve colocar em prática para garantir que esse direito seja respeitado. Então, nessa imagem ao lado, qual desses direitos que está aqui no 6º artigo da Constituição, né? Que está desrespeitando? E o que pode se fazer, né? O que o governo pode fazer para ajudar, né? 4.
Observe o mapa que retrata a coleta de esgoto por região do Brasil. Observe o mapa, olha aqui, não coletado em preto, coletado em branco. De acordo com os desenhos que representam a coleta do esgoto na cidade e no campo, qual das regiões brasileiras apresenta a situação mais grave? Vão escrever. E a melhor situação? C. Em uma das regiões, praticamente a metade dos domicílios tem coleta de esgoto e outra metade não. Que região é essa? Aí vocês vão olhar no mapa de acordo com o que está no mapa e vão escrever, tá? De olho no que eu aprendi, eu vou passar depois, tá? Então, vocês vão fazer aqui até o exercício 4 do Exercitando, tá, crianças? Aí, para nossa correção de geografia, nós temos que corrigir a partir da página 36, aprendendo o valor das coisas. Então, nós terminamos a apostila de geografia. Façam essas atividades para na hora da correção já estarem feitas. Aí, a semana que vem, na aula de geografia, eu vou começar a passar os trabalhinhos que a apostila sugere. Tá bom, meus amores? Por hoje é só. Beijo no coração de vocês. Hoje à tarde, 2 horas, nós temos aula de história, ok? Dê uma olhada se tá tudo feito, porque na hora do Google Meet não é hora de fazer a lição, é hora de corrigir e tirar as dúvidas. Tá bom, meus amores? Eu espero todos vocês às 2 horas. Até mais. Amo vocês!